Durante décadas, os Estados Unidos se apresentaram ao mundo como a grande potência defensora da liberdade, da democracia e da segurança global. Sempre que uma intervenção militar acontece, a narrativa oficial costuma seguir um padrão conhecido: combater o terrorismo, proteger civis, impedir ameaças globais ou levar democracia a regiões instáveis. Mas ao longo do tempo, muitos analistas começaram a fazer uma pergunta desconfortável. E se essas guerras não forem realmente sobre segurança, mas sobre poder e recursos? Essa dúvida não surgiu do nada. Ela nasceu da observação de um padrão que aparece repetidamente na história moderna. Um padrão onde intervenções militares acontecem justamente em regiões com grandes reservas de petróleo, minerais estratégicos ou posições geopolíticas extremamente valiosas. Neste documentário, vamos analisar 5 grandes intervenções militares dos Estados Unidos e observar o que dizem as justificativas oficiais e o que dizem os críticos. O caso do Iraque. Em 2003, o mundo assistiu ao início de uma das guerras mais controversas do século XXI, a Iraq War. O governo do presidente George W. Bush declarou que o regime de Saddam Hussein possuía armas de destruição em massa. Segundo Washington, essas armas representavam uma ameaça direta à segurança global. Além disso, o governo americano também afirmou que o regime iraquiano poderia ter ligações com grupos terroristas. A mensagem era clara: invadir o Iraque era necessário para proteger o mundo. Mas após a queda do governo de Saddam Hussein, uma revelação chocou a comunidade internacional. As armas de destruição em massa nunca foram encontradas, nenhum arsenal nuclear, nenhum programa ativo de armas químicas. E então surgiu a pergunta inevitável: se essas armas não existiam, por que a guerra aconteceu? Para muitos analistas, a resposta pode estar debaixo da terra. O Iraque possui uma das maiores reservas de petróleo do planeta. Antes da guerra, o país tinha cerca de 115 bilhões de barris de petróleo comprovados, tornando-se uma das regiões mais estratégicas do mercado energético mundial. Críticos argumentam que controlar a estabilidade do Iraque significava influenciar diretamente o fluxo de petróleo global. E controlar o petróleo, em um mundo dependente de energia, significa controlar poder econômico e político. A guerra no Afeganistão. Em 2001, após os ataques terroristas do September 11 Attacks, os Estados Unidos iniciaram a War in Afghanistan. A justificativa oficial era direta: destruir a rede terrorista Al-Qaeda e capturar seu líder, Osama Bin Laden. O mundo inteiro apoiou inicialmente essa operação, mas conforme os anos passaram, alguns especialistas começaram a olhar para o mapa do Afeganistão de forma diferente. Debaixo das montanhas do país, existe algo extremamente valioso. Estudos geológicos revelaram que o Afeganistão possui enormes reservas minerais, incluindo lítio, cobre, ferro, terras raras. Algumas estimativas sugerem que esses recursos podem valer até trilhões de dólares. O lítio, por exemplo, é conhecido como o petróleo do século XXI, sendo essencial para baterias de celulares, carros elétricos, tecnologia militar, armazenamento de energia. Analistas críticos afirmam que manter presença militar em uma região com recursos tão estratégicos não seria apenas coincidência geopolítica. A Guerra do Golfo. Voltando um pouco no tempo, em 1991 ocorreu outro grande conflito, a Gulf War. A guerra começou após o Iraque invadir o Kuwait. Os Estados Unidos lideraram uma coalizão internacional para expulsar as tropas iraquianas do país. A justificativa oficial era proteger a soberania do Kuwait. Mas, novamente, analistas apontam para outro fator. O Golfo Pérsico é simplesmente a região com maior concentração de petróleo do planeta. Controlar a estabilidade dessa área significa garantir o funcionamento de grande parte da economia global. Se uma potência hostil dominasse essa região, poderia influenciar drasticamente o preço da energia mundial. Para críticos da política externa americana, a guerra também teria servido para manter o controle estratégico do petróleo do Golfo. A intervenção na Líbia. Em 2011, durante a Primavera Árabe, uma revolta popular explodiu contra o governo de Muammar Gaddafi. A OTAN, liderada pelos Estados Unidos, iniciou uma operação militar conhecida como a NATO Intervention in Libya.
A justificativa oficial era proteger civis que estariam sendo atacados pelo regime. Mas, novamente, críticos apontam outro detalhe importante. A Líbia possui as maiores reservas de petróleo da África. Além disso, sua localização no Mediterrâneo a torna extremamente estratégica para rotas comerciais e energéticas entre Europa, África e Oriente Médio. Após a queda de Gaddafi, o país mergulhou em instabilidade política e conflitos internos. E para muitos analistas, surge outra pergunta: se a intervenção tinha como objetivo proteger o país, por que ele acabou ainda mais instável depois? A invasão do Panamá. Outro exemplo menos lembrado aconteceu em 1989, a invasão do Panamá pelos Estados Unidos. O objetivo oficial da operação era capturar o líder panamenho Manuel Noriega, acusado de tráfico de drogas. Mas o Panamá possui algo que sempre foi vital para o comércio global: o Canal do Panamá. Esse canal conecta os oceanos Atlântico e Pacífico e é uma das rotas comerciais mais importantes do mundo. Controlar a estabilidade do Panamá significa influenciar diretamente uma das artérias do comércio global. Mais uma vez, analistas críticos veem uma coincidência difícil de ignorar: um padrão global. Quando observamos esses conflitos separadamente, cada um parece ter uma explicação própria, mas quando colocamos todos no mesmo mapa, um padrão começa a aparecer. Regiões ricas em petróleo, minerais estratégicos, rotas comerciais globais, posições geopolíticas valiosas, são frequentemente palco de intervenções militares. Isso não significa necessariamente que recursos sejam o único motivo das guerras. Mas para muitos estudiosos de geopolítica, ignorar esse fator seria ingenuidade. O poder da narrativa. Outro elemento importante é a narrativa. Nenhum governo declara guerra dizendo: estamos invadindo porque queremos recursos. Em vez disso, os discursos são moldados em torno de valores universais: segurança, liberdade, democracia, combate ao terrorismo. Esses valores são poderosos. Eles mobilizam apoio popular e legitimidade internacional. Mas críticos argumentam que, muitas vezes, essas narrativas servem para justificar decisões estratégicas já tomadas por razões econômicas ou geopolíticas. Uma potência global. Os Estados Unidos continuam sendo a maior potência militar do planeta. Com centenas de bases espalhadas pelo mundo e um orçamento militar gigantesco, o país exerce influência em praticamente todos os continentes. Para seus aliados, essa presença representa proteção e estabilidade. Mas para seus críticos, ela representa algo diferente: uma forma de manter influência sobre recursos e rotas estratégicas do planeta. A pergunta final. Depois de analisar esses conflitos, surge uma questão inevitável: as guerras modernas são realmente travadas para proteger a liberdade ou para garantir acesso a recursos vitais para a economia global? A resposta provavelmente não é simples. Geopolítica raramente é. Mas uma coisa é certa: quando interesses estratégicos, energia, minerais e poder global entram em jogo, as linhas entre idealismo e interesse nacional podem se tornar extremamente difíceis de enxergar.